Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual relato pessoal. O que seria um relato pessoal? Então, muitas vezes, nós relatamos nossas experiências que tenham sido marcantes em nossa vida, nós relatamos sempre que ela vem à memória a pessoas mais próximas, Então, desde a infância, é comum você relembrar um fato da tua infância, da tua adolescência, da tua fase adulta, sempre que esse fato é um fato marcante na tua vida. E o que seria o gênero textual relato pessoal? Ele é uma modalidade textual que pode ser oral ou escrita e que vai se apresentar em forma de um texto narrativo, ou seja, é uma narração que vai contar um fato marcante na vida de uma determinada pessoa. E nesse tipo de texto nós podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador que vivenciou aquele fato. Então, tal qual uma narração, o relato pessoal ele vai apresentar todos aqueles elementos do texto narrativo: tempo, espaço bem definido e personagem. Note que, além de ser um texto narrativo, o relato pessoal ele também pode apresentar uma outra tipologia, que é a descrição. Por quê? Porque o escritor do relato pessoal ele necessita descrever o local, descrever personagem, descrever objetos, para fazer com que o interlocutor visualize essas cenas. Então, de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, a linguagem utilizada no relato pessoal ela pode ser formal ou ela pode ser mais descontraída, informal. No relato oral, nós notamos a presença da oralidade, ou seja, uma linguagem mais descontraída, é aquela linguagem do cotidiano. Os relatos pessoais eles podem ser divulgados pelos meios de comunicação. É o suporte onde eu vou encontrar o relato pessoal, uma revista, um livro, na internet, nas redes sociais, dentre outros suportes. A estrutura do relato pessoal. O relato pessoal ele pode ser dividido em 4 partes básicas. Ele vai possuir um título, ele vai possuir uma introdução, onde eu vou contextualizar informações referentes às personagens, ao tempo em que se passou a narrativa, ao espaço onde se deu esse relato pessoal. É o momento onde eu vou começar a abordar ou apresentar o fato ou a situação problema vivida pela personagem. A outra parte é o desenvolvimento. No desenvolvimento eu vou construir, o autor ele vai construir a trama e ali vai apresentar o ponto crucial, que é o clímax do texto. E por último nós temos o desfecho do texto, que é a conclusão. A conclusão é onde eu vou finalizar o texto e geralmente ele vai trazer algo reflexivo. Como fazer um relato pessoal? Nós já sabemos que o relato pessoal ele é um texto narrativo, então ele vai apresentar elementos da narração. Nós vamos apresentar um narrador que produz o relato, ou seja, o narrador ele é um narrador personagem, vai apresentar o quê? O que é referente ao fato, o que vai ser contado, o que foi vivenciado pelo narrador, quando? O momento em que esse fato foi vivido, foi na década de 50, na década de 60, foi há um século atrás. O espaço, em que espaço ocorreu essa história? Foi em Itaituba? Foi no estado do Pará? Foi no Brasil? Então nós sabemos que o relato ele vai possuir o título, Esse título ele é referente ao tema que vai ser abordado. O tema ele é muito importante porque ele vai relatar a vivência da personagem. Na introdução, nós vamos colocar pequenos trechos para introduzir o relato. E aí vai ser contextualizado. Ele vai apresentar personagens, protagonista da ação, e vai apresentar um desfecho. As principais características do relato pessoal. Então, o relato pessoal ele é um texto narrado em primeira pessoa. Logo, o narrador é personagem protagonista da história. Os verbos no presente e, em grande parte, na maioria, no tempo pretérito, ou pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Por quê? Porque ele é um texto que ele vai rememorar o passado, ele vai reviver o passado. O caráter desse texto
ele é subjetivo e ele vai apresentar experiências pessoais de quem viveu aquela história e vai possuir a presença de emissor e de receptor. Ainda sobre as características, esse tipo de texto, relato pessoal, ele vai apresentar alguns advérbios. Releia esses trechos. E quando a professora desenrolava o mapa do mundo e prendia no prego da parede, 2 ouvidos pareciam poucos. Depois ela passeava a régua sobre o mapa, nos falando de ilhas, de mares, de montanhas, de outros povos que já viviam antes de nós. E quando a tarde anunciava o fim da aula, Dona Maria se assentava. Depois a gente pegava o caminho da terra com o coração já frio de saudades do dia seguinte. E na noite, durante o sono, nem era preciso sonhar. Nesses trechos, nós temos algumas palavras ou expressões que vão indicar uma sequência na ordem dos fatos, ou seja, são os articuladores sequenciais, que são os advérbios, a classe morfológica dos advérbios. Observe os advérbios presentes, fazendo a articulação sequencial desses trechos. Nós temos o advérbio quando, que indica tempo, depois, o advérbio quando, nós temos o advérbio novamente depois, o advérbio e na noite, e a expressão durante o sono, que indica tempo. Então, perceba que esses advérbios eles são importantes na construção do texto, porque eles vão fazer a articulação sequencial da história, do desenrolar da história. As figuras de linguagem, elas também serão presentes nesse tipo de texto. Em alguns trechos, o autor utiliza linguagem figurada, criando imagens poéticas. Releia esses 2 fragmentos. Suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Fragmento 2. Minha escola foi meu primeiro nó para iniciar toda a costura entre meu tempo já vivido e meu tempo ainda sonhado. Observe que as figuras de linguagem presentes, metáforas, comparação, personificação. Então, um relato pessoal, ele pode conter trechos onde o narrador vai contar, vai narrar fatos, e ele pode apresentar trechos onde o narrador vai dizer o que ele pensa a respeito dos fatos. Veja esses 2 trechos aqui do relato pessoal do navegador italiano Marco Polo. Estas embarcações têm uma vela, um mastro e um leme, mas não tem coberta. Perceba que aí é um fato. Agora, observe a opinião, o que o Marco Polo pensa a respeito desse fato. É um grande perigo navegar em tais navios. Aí é um comentário. Então, as tipologias presentes no texto relato pessoal, no gênero relato pessoal, nós podemos encontrar o texto predominantemente narrativo, mas nós podemos encontrar trechos descritivos e trechos expositivos. Observe. Agora voltaremos para o norte, onde estão outras províncias, retornando por um caminho diferente até a cidade de Quirmã, sobre qual já contei. Então aí o Marco Polo ele narra essa viagem dele. Observe agora a exposição. Suas embarcações são mal feitas e muito perigosas. Em vez de grudadas com piche, são untadas com óleo de peixe, sem pregos que não utilizam porque não têm ferro. Usam um fio feito a partir de castanha da Índia, forte como cerda e que se mete na água. E nós temos o texto descritivo aqui, ó. Nesta região, a terra é insalubre e faz muito calor. Então, perceba que nesse tipo de texto, nós vamos possuir texto, uma parte expositiva, onde o autor, a contar o fato, ele vai expor o que ele pensa, uma opinião a respeito do fato. Ele pode descrever o espaço, as personagens, os objetos, para criar na nossa memória, para fazer com que nós visualizemos aquele espaço onde foi vivido aquele relato pessoal. E ele é predominantemente narrativo. Então, que tal produzir um relato pessoal e mostrar para o seu professor? Hora de organizar o que nós estudamos até aqui. Ou seja, o nosso famoso mapa conceitual. O que é um relato pessoal? É o registro de experiências vivenciadas por quem escreve. Qual é a intenção desse relato pessoal? É registrar fatos vividos, fatos marcantes vividos por uma pessoa.
A linguagem utilizada nesse gênero textual, ela é espontânea e mais informal. Então, nós temos, dependendo muito da intenção do autor, ele pode utilizar a linguagem formal ou a linguagem informal. É objetiva ao documentar e é subjetiva a revelar as impressões, o que o autor pensa a respeito de determinado fato ou situação. O narrador ele vai contar os fatos do relato e participa da narrativa. Logo, o foco narrativo é a primeira pessoa e o narrador é protagonista. Mostra-se e opina a respeito do fato. Usa a primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira pessoa do plural, nós. E os leitores? Quem são os leitores de relatos pessoais? São aquelas pessoas interessadas em narrativas que contam experiências vividas por alguém, experiências marcantes vividas por alguém. Então, essa foi a nossa aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.